professora Maria Clementina Brandão, formada em Letras, e estarei com vocês nesse bimestre trabalhando língua portuguesa. Então fiquem atentos, peguem caderno, caneta e vamos anotar. Bons estudos! Mas afinal, o que é concordância nominal? Concordância nominal são as flexões de gênero e número entre o substantivo e seus determinantes. O adjetivo, o pronome, o numeral, o artigo e o particípio. Exemplo: os seus 3 recentes livros foram lançados no exterior. Nesse vídeo nós veremos as especificidades de cada termo. Observem as duas plaquinhas. Plaquinha número 1. Perigo. Proibido a entrada. Risco de morte. Espaço confinado. Segunda plaquinha. Proibida a entrada com o uso de capacete. Todos os dias, ao andarmos pelo centro, nas lojas, nos deparamos com plaquinhas iguais a essas. Ainda mais em tempos de pandemia, em que você precisa estar sempre bem equipado para não correr riscos em relação à sua saúde, certo? Qual das plaquinhas está em concordância com as regras gramaticais? A plaquinha número 1 ou a plaquinha número 2? Quem respondeu a plaquinha número 2 acertou. Proibida a entrada com o uso de capacete. Mas por que a plaquinha número 1 ela está errada, professora? Então vamos às regras de concordância. A palavra proibida, proibido, ela é invariável. Ela não sofre alteração, assim como a palavra bom, necessário. Mas, professora, se ela não sofre alteração, por que a segunda é que está correta? Sim, observem. Proibido a entrada. Antes da palavra entrada, eu tenho uma palavrinha muito importante, que é a letra A. Nesse caso aí, um artigo que ele vai ser determinante. Um determinante dentro dessa frase. Todas as palavras que estiverem ao redor desse determinante, elas têm que estar em concordância com essa palavra. Entenderam? Logo, proibido entrada, proibido entrada. Se esse A não estivesse aí, se esse artigo não estivesse aí, proibido entrada, estaria perfeito, certíssimo. Mas, se há a presença do artigo, todas as palavras têm que concordar com ele, porque ele é um determinante. Logo, proibida a entrada. Todas as palavras têm que concordar com ele, certo? Outro exemplo. A sopa é bom, é boa, ou a sopa é bom? A sopa é boa ou a sopa é bom? Se eu tiver o determinante A, vai ficar a sopa é boa. Mas se eu não tiver o determinante, sopa é bom. Ok? Parece meio estranho, mas a regra é essa. Certo? Com a presença, se houver a presença de um determinante, a palavra proibido vai concordar com esse determinante. Caso não haja a palavra de um determinante, ela segue invariável. Ok? Regra geral. Nós temos o artigo, pronome, numeral, adjetivo. Eles devem concordar em número com o substantivo a que se refere. Eu tenho aí o substantivo brinquedos, que está em negrito. Brinquedos, substantivo masculino plural. Logo, as palavras que o rodeiam deverão flexionar da mesma forma que ele. Então, observem. Eu tenho aí determinante, olha só, os masculino. Brinquedos é masculino plural. Então, o artigo também tem que ser masculino plural. Os. Pronome possessivo, nossos, masculino plural.
Numeral, masculino plural. Adjetivo, masculino plural. Observaram? Então, essa é a concordância nominal, a concordância dos nomes com o substantivo a que se refere. Alguns casos especiais. Quando o adjetivo se refere a dois ou mais substantivos e vem depois dele, há duas construções possíveis. Vamos ver. Blusa e sapato novos. Concordou com quem? Concordou com os dois, certo? Blusa e sapatos novos. Está no plural. Por quê? Porque eu tenho um sujeito composto. Blusa e sapato novo. Concordou quem está mais próximo. Blusa nova e sapato. Olha só, concordou com o mais próximo. Nesse caso aí, o adjetivo ele vem antes do substantivo. Novo sapato e blusas. Então, observem, de acordo com a posição estabelecida na frase, vai mudar também a concordância. Tomate e alface saborosos. Nesse caso, o adjetivo ele vai para o plural, no masculino. Tomate e alface saborosa. Nesse caso, concorda com o substantivo mais próximo. Se eu colocar o adjetivo antes dos substantivos, ele pode concordar com o primeiro. Observem, saboroso tomate e alface, ou saborosa alface e tomate. Algumas palavras elas causam dúvidas nos falantes e em quem redige. Olha só, anexo, obrigado, incluso, mesmo, próprio, kit. Já vimos um pouquinho a palavra obrigado, certo? E proibido também, já vimos um pouquinho. Então, nós vimos a palavra aí, anexo, mesmo, próprio, incluso e kit. Sempre concordam com o gênero e número, com substantivo ou pronome a que se referem. Os documentos vão anexos. Reparem, documentos está no masculino plural, então anexos também vai estar no masculino plural. Eles mesmos farão pedido ao diretor. Eles mesmos, não eles mesmo, estão no masculino plural. Ela própria, observem, singular feminino. Seguem inclusas as certidões. Feminino, plural. Eles estão quites com suas contribuições. O mesmo acontece com essa forma. Então, fiquem atentos para não errar mais. As palavras alerta e menos. Frequentemente, observamos o uso incorreto dessas palavras, tanto na fala quanto na escrita, mas é mais recorrente na fala, nos discursos, enfim. Essas palavras, alerta e menos, elas são invariáveis, tá? São invariáveis. Então, olha só, alerta é invariável, não tem plural. Os vigilantes estavam alerta, elas não pluralizam. Menos é invariável, não tem feminino. No jogo de ontem havia menos pessoas e não menos pessoas, certo? As palavras meio, bastante, caro, barato, muito, pouco, quando funcionam como advérbios, são invariáveis. Atenção, quando funcionam como advérbio. Essas palavras variam quando forem empregadas como pronomes indefinidos, adjetivos ou numerais. Ficam invariáveis quando são advérbios. Apenas quando forem advérbios é que elas são invariáveis. Quando elas forem adjetivos, pronomes ou numerais, elas vão sofrer alteração. Havia muitas queixas contra ele. Olha só, nesse caso aí está sendo usado como pronome indefinido. Então ela vai variar, ela vai flexionar. Muitas queixas. Quando for advérbio, não flexiona. Olha só, advérbio de intensidade. Pareciam muito tímidas e não muitos tímidas. Não varia, certo?
poucos convidados restavam na festa. Pronome indefinido. Poucos convidados. Nesse caso vai haver a flexão. Suas pernas estavam um pouco ágeis. Advérbio. Observe que o advérbio ele não flexiona mais uma vez. Não vai precisar concordar com nenhum termo. Certo? Fizeram bastantes críticas ao governo. Pronome indefinido. Se você tiver em dúvida se bastantes quando ele é advérbio ou pronome, é só você substituir pelo muito, tá? Que vai dar certo. Se você substituir por muitos, tá? Muitas, e concordar, nesse caso você pode fazer aí a flexão. Caso isso não ocorra, não faça a flexão. As cervejas continuavam bastante geladas. Olha só, bastantes geladas. Eu não posso substituir por muito. Preste atenção. As cervejas estavam muitos geladas. Não tem como. Olha só o primeiro. Fizeram muitas críticas ao governo. Se o muito ele flexionar, ele é pronome. Se o muito não flexionar, ele é um advérbio. É só uma dica, ok? É bom, é necessário, é proibido. Como eu falei lá no primeiro item, quando nós vimos o quadrinho, no primeiro item que tem o quadrinho da Mafalda, são palavras que geram muita confusão ao falante. Mais uma vez, só varia se o sujeito vier antecedido de artigo ou outra palavra que o determine. É proibido a entrada de estranhos, correto. É proibida a entrada de estranhos, correta. Olha só, aí eu tenho determinante, lembra? É necessário chegar cedo. É necessária sua chegada. Olha só o pronome aí como determinante. Então estão todos corretos. Seu nome não é um nome, Osmar. É um erro de concordância. Olha só, tem um determinante e eu tenho aí o substantivo. Mas estamos falando de um nome próprio. Então, esse quadrinho aí é uma brincadeira, certo? É uma brincadeira.